Aí vem a segunda figura que aparece nesse ambiente aqui, que é a do religioso conflituado. Religioso conflituado, ele não sabe o que fazer, porque agora ele está ouvindo a palavra do Evangelho da Graça, mas ele é vinculado a uma instituição religiosa do estilo que faz circuncisão. Aí você diria, com preciosismo, sem entender o metaforismo da minha palavra, você diria, no seu literalismo, mas só os judeus circuncidam. Também os judeus circuncidam, e nesse caso aqui, Paulo está falando dos crentes em relação aos judeus, lá em Corinto. Dos judeus que chegavam querendo fazer fimose em tudo que é crente de Corinto. Vira esse pinto para cá e vamos cortar o cabresto. Para agradar a Deus. Vamos vir esse pinto. Bota isso para fora. Vamos aí. Bota isso para fora. Me mostra o cabrestinho que eu vou cortar em nome de Abraão, Isaque, Jacó, de Moisés, de todo mundo. Deixa eu cortar o cabresto do teu pinto. Deixa eu fazer essa fimose sacrificial, cerimonial, litúrgica, para que Deus fique feliz dos céus. Agora eu não vou mais confundir os meus filhos. Basta eu mandar eles botarem o pinto para fora, que eu vou saber quem é meu filho e quem não é meu filho. Os meus filhos não têm cabrestinho. Os que não são meus filhos têm cabresto. Tem gente que pensa que Deus é assim. Meu Deus, tem compaixão. Mas tem gente, tinha nos dias de Paulo e tem hoje em dia ainda. Nos dias de Paulo eram judeus que vinham de Jerusalém querendo fazer isso, dizendo para os crentes de Corinto que eles não estavam crentes ainda, podiam crer em Jesus de todo o coração, tudo mais, batismo, comunhão, palavra, testemunho, conversão crescente diária no Evangelho, mas eles chegavam e diziam, não, nada disso vale se vocês não tiverem a coragem de cortar o cabrestinho. Aí o cara cantava, ai, 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 corta o cabresto, paft. Que coisa mais patética. Hoje em dia, não é o cabresto. Na maioria das vezes, a circuncisão é aquela circuncisão de dizer, não toques nisto, não bebas isto aqui. Corta isso da tua vida, circuncida. Não tomes um cálice de vinho. Não bebas essa água porque alguém colocou 2 dedos de vodka ali dentro. Se você beber, você vai para o inferno. Então, afasta isso. Corta isso. E eles vão cortando. E não é no cabresto, eles cortam na tua alma, eles circuncidam a tua alma. Depois de um tempo, você não tem mais alma de tanto que cortaram, até a tua alma foi embora. Tua alegria, teus prazeres, tuas preferências, tua cultura. Meu Deus, o que você quiser acrescentar, eles chegam para circuncidar. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu cresci num tempo, para não falar das igrejas mais legalistas, na minha denominação, que era a igreja presbiteriana, e no coração, lá no coração, continua a ser, eu tenho tantos amigos, e foi a minha vida inteira vivida dentro dela, que o meu coração está sempre cheio de ternura. É a minha parentela mais imediata. Então, eu me lembro que quando eu era pastor recém-ordenado e me envolvia com obras que eu nem sabia o que era, eu não chamava de ação social, de obras sociais,
Para mim eram extensões naturais da fé em Jesus, era cuidar do pobre, do necessitado, do aflito. E aí havia pastores que diziam, cuidado, Caio, dando tanta atenção assim para os pobres e necessitados, vão dizer que você aderiu ao evangelho social. Ah, meu Deus, evangelho social. Eu não conheço, eu nunca conheci nenhum evangelho que não fosse social. Porque Jesus nos enviou a pessoas, à sociedade, ao mundo, aos indivíduos, para abrir os olhos aos cegos, para libertar os oprimidos, para ensinar o evangelho, para dizer que o ano da graça de Deus chegou, que todo mundo está dentro. E para curar os enfermos e para pensar as feridas dos necessitados, como um samaritano convertido ao amor simples de Deus faz com qualquer pessoa estirada na estrada. E quando me disseram que o nome disso era evangelho social, fiquei escandalizado e ao mesmo tempo interessado. Comecei a procurar todos os livros a respeito. E aí cheguei à conclusão de que os postuladores do evangelho social diminuíam o evangelho no texto, diminuíam o todo. E eu era um cara do todo, eu nunca soube entrar em algo que não fosse para viver o todo. Se não fosse para viver o todo, eu estaria fora como eu continuo estando, não mudei nada, eu até piorei em tais convicções. Eu entro para viver o todo. Ou não me chame. Eu sou do todo. E aí, quando eu comecei a ouvir isso, foi estranho aos meus ouvidos. E é o ambiente descrito aqui por Paulo, quando ele fala desses que iam atrás dos outros, iam longe. O cara sai de Jerusalém, vai até Corinto para querer dar uma capadinha num gentio, cortar o cabresto dele. Para depois sair andando por aí como na antiguidade. Eu cortei tantas centenas de cabrestos de incircuncisos. Coisa horrorosa, meu Deus. Se fosse hoje em dia, o cara ia pegar o cabrestinho, jogar no álcool e sair andando por aí como pregador em cultos e campanhas dizendo: eu já fui usado por Deus para cortar mais de 4.000 fimoses. Esses agora estão prontos para aliança com Jeová. Ai, meu Deus, que coisa apavorante. Aí Paulo diz: foi alguém chamado estando circunciso? Se você, quando encontrou Jesus, você já estava cortado lá? Na fimose judaica? Da fimose cerimonial? Então, não se preocupe com isso. Já era, já aconteceu. Não fique preocupado, não tente desfazer, negar que aconteceu e nem diga que aconteceu. Isso não é nada. Sabe qual é o significado disso? Nenhum. Aí ele prossegue. Foi alguém chamado estando incircunciso, sem a fimose? Então, não faça a fimose. Porque sabe qual é o significado de fazer essa fimose? Nenhum. Exceto a dor, o mal-estar, a idiotice de sair cortando, sem que isso seja uma convicção sua e sem que isso seja apenas para um benefício eventual de asepsia no seu órgão genital. Fora isso, para Deus, tanto faz como tanto fez, até porque ele criou os homens com cabresto. Por que ele haveria de se insurgir contra a própria criação dele se foi ele que criou todos os membros sexuais masculinos com o tal do cabrestinho? Então, tudo isso é bobagem em Cristo. A circuncisão nada é, como Paulo diz escrevendo aos Romanos.
E aqui também. Foi alguém chamado estando incircunciso, não disfarça a circuncisão. A circuncisão em si não é nada, não serve para nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é ter o coração em obediência ao Evangelho. É a única coisa que vale, é ter o coração em obediência ao Evangelho. Por quê? Porque por preço fostes comprados pelo sangue de Jesus. Não vos submetais a nenhum tipo de escravidão, de dominação, de diminuição, de minimalismos subservientes. Isso é coisa da religião. O Evangelho liberta a gente de tudo isso. Então, homem e mulher, agora o religioso no conflito entre o passado e o presente, entre o legalismo religioso e a graça libertadora do Evangelho. Paulo diz: não se preocupe com o passado, ele já passou. Não tente e não entre num processo de ficar tentando demonstrar publicamente que seu passado passou, desconstruindo, jogando os tijolos para fora na cara dos outros. Não precisa, só esqueça. Só esqueça. E agora levante a cabeça e não se preocupe com mais nada, porque já está tudo pago e resolvido. Por preço fostes comprados, não vos torneis, pois, nem escravos e nem preocupados com os minimalismos das invenções dos homens, no tempo em que eles não tinham ainda Cristo, que eles viviam só de sombra, de arquétipos, de simbolizações, todas elas vencidas na cruz, vencidas no Evangelho, segundo Jesus.